Retalhos da vida, retalhos da vida. Enquanto as pessoas viverem no não sei o que digo, não sei o que faço, não sei para onde vou, não sei se fico, elas estão na indecisão. E é muito triste. Com volume maior. Lá, 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 ya, lá, lá, ya, lá, lá, ya, lá, 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 ya, lá. Paz, paz, é o que o homem prega, mas na dor é onde ele navega. Luta por qualquer coisa, mata em busca de nada, sendo infeliz em sua jornada. Mas eu sou jovem e de coração peço a todo mundo união, união. Peço não vivam na indecisão, pois eu quero amor, é o que vai reinar. A indecisão acabar, o mundo vai cantar, as flores vão falar e a paz enfim virá. Lá, lá, ya, lá, lá, ya, lá, lá, ya, lá. Eu tenho impressão, queridos amigos, que essa é a primeira vez que nós cantamos essa canção aqui no programa Retalhos da Vida, que cumprimenta você com muito carinho e agradece a sua audiência, a sua gentileza, o seu ligar a televisão às 13h45 para ver o que Deus, através de Leia e Sônia, tem nos retalhos da vida do dia de hoje. E nós começamos falando sobre indecisão, né, Sônia? Indecisão. E eu quero dizer a você que está indeciso em cima do muro: faço ou não faço? Digo ou não digo? Compro ou não compro? Indecisão fica em cima do muro. Vivo ou não vivo? Vivo ou não vivo? Me alegro ou não? Tem gente até que resiste em ter alegria. Sim, porque passou por um momento de dor e não se dá o direito de voltar a ser alegre, não é? Isso é indecisão, minha gente. Essa canção, Leia não gosta de dizer, não, mas eu vou sempre dizer. É uma composição de Leia. Ela fez essa canção quando ela tinha 18 anos de idade. Essa canção, inclusive, ficou muito tempo assim na gaveta, não é? E nós, depois de muitos anos, gravamos essa canção. Eu a compus para participar de um concurso de música popular brasileira numa cidade onde eu morava, aqui no Nordeste, nos meus 18 anos. E ela foi proibida. E porque é proibida? Foi censurada, né? Foi censurada, é. O que, então que tem essa letra? Ela guardou. Mas essa canção hoje, para você, né? Decida-se. E quem nos ajuda na decisão certa é Deus. Então coloque-se nas mãos do Criador, coloque-se nas mãos de Deus. Senhor, me ajuda a decidir. A pior coisa do mundo é a gente ficar com um problema e não se livrar dele. Porque na hora que a gente dá um passo na direção, ou sim ou não, a gente se liberta. Não é isso? Então meu desejo de hoje para você é que você decida, que você saia de cima do muro, que você não fique na indecisão, porque tem muitas coisas esperando por você, esperando pelo seu sim, esperando pela sua atitude, esperando pelo seu sorriso, esperando por você. É esse o meu desejo de hoje, né?
A poetisa Cecília Meirelles escreveu um poema chamado Ou Isto ou Aquilo. Ou eu calço a luva e não ponho o anel, eu ponho o anel, mas não calço a luva. A gente só não pode viver na indecisão. Não sei se vou, não sei se falo, não sei se choro, não sei se mudo de casa, não sei o que faço. E enquanto isso acontece, a gente não vive. Porque quem vive só no não sei, no quem sabe, na indecisão, não toma decisões, não dá passos decisivos, não vive intensamente, vive sempre amargurado, e vem a úlcera que transforma em câncer, que leva à morte. A morte física e às vezes a morte espiritual. E nós temos a quem seguir. Nós temos pessoas que viveram antes de nós e muitos que ainda vivem nessa nossa contemporaneidade e que nós lhes conhecemos a vida virtuosa. Elas não foram indecisas, elas disseram: é isso. Eu aposto no bem, eu aposto na virtude, eu aposto no amor, eu aposto na justiça, eu aposto na vida plena, que é aquela que Jesus veio trazer. E ele mesmo nos diz em João 10:10, eu vim para que todos tenham vida e vida plena. Então nós, para termos vida plena, precisamos tomar decisões na vida. Não durma indeciso, mas não tome uma decisão também precipitada, nem motivada pela emoção. Tem que haver razão, tem que haver oração, tem que haver silêncio e ausculta ao que Deus quer falar, porque o maior orientador, o maior colaborador na nossa decisão acertada é o Senhor Deus Todo-Poderoso, pelo Espírito Santo dele, que nos ilumina, nos clareia as ideias e nos faz tomar uma decisão acertada. E nós falávamos, Sônia, e queremos falar hoje, muitos conseguiram, muitos chegaram à santidade, muitos chegaram à glória dos altares, e nós também podemos conseguir. O caminho é para todos, a oportunidade Deus dá a cada um, porque nós somos chamados a ser santos. A ser santos, Somos chamados. Somos chamados. Muitos conseguiram. Vamos pensando. Santo Antônio de Pádua de Lisboa, São Francisco, vai dizendo algum Santa Terezinha do Menino Jesus, Santa Maria Gorete. Pensa nos santos que você conhece. Frei Galvão, São Frei Galvão, a nossa beata aqui do Rio Grande do Norte, a beata irmã Lindalva, os santos mártires de Uruaçu e Cunhaú, eles não viveram na indecisão. Ai, faço ou não faço? O que disse o Mateus Moreira? Louvado seja o Santíssimo Sacramento, eu não renuncio à minha fé, eu não renuncio ao meu amor, eu não renuncio ao meu Deus, porque eu sei, recordando o que Jó disse, eu sei que o meu Salvador vive e ele me deixará vê-lo e eu o verei face a face. Amém. Por isso, eu não sou indeciso em matéria de fé. Eu não vivo pulando de igreja em igreja. Eu não vivo lendo este e aquele livro que só me deixam de sobressalto. Eu sei em quem eu acredito. Isso mesmo. E é por isso que hoje nós escolhemos falar sobre as relíquias. E o que são relíquias, Leia? Gente, primeiramente, é mais ou menos um quadro que nós vamos instalar, que se chama Conhecendo a Nossa Igreja. Muitos saem da igreja. Uma vez, Dom Luiz Lochaider foi interrogado e alguém disse a ele assim, viu, Sônia? E meus irmãos amados e queridos, muitos fiéis estão deixando a igreja católica. E ele, quem o conheceu, eu o conheci pessoalmente, ele disse, não são os fiéis que estão deixando a igreja, são os infiéis. Aqueles que não a conhecem, aqueles que não se debruçam na palavra para conhecer, para amar, para refletir, para degustar, para ruminar, para viver e para proclamar. E ele disse, não são os fiéis, são os infiéis. Quando nós soubermos, quando nós conhecermos, quando nós aprofundarmos no catecismo da Igreja Católica, no compêndio de direito canônico, também no compêndio do catecismo, na nossa palavra, tudo que for edificante, tudo que for rico para o nosso conhecimento, porque à medida que eu conheço, eu escolho mais claramente e fico firme e não indeciso na minha fé, eu estarei crescendo. Então nós vamos começar o que são relíquias? O Conhecendo a Nossa Igreja. E hoje falando sobre as relíquias. Relíquias, o nome
verdadeiros, são restos. A palavra vem do latim reliquiae, são restos dos corpos dos santos ou beatos, mártires. São pessoas que deixam para nós uma memória física, uma memória santa, uma memória oportuna e uma memória que tem efeitos na nossa vida. Num sentido mais amplo, a palavra relíquias são objetos também que os santos e beatos utilizaram ou abençoaram durante a sua vida, ou ainda objetos que foram tocados em alguma relíquia, como nós já fizemos, já levamos textos para tocar nos túmulos de santos, já levamos lencinhos para tornar essa relíquia de terceiro grau, não é isso? Grau. Então, mas aí você pode se perguntar, e relíquias, será que a Bíblia fala sobre isso? Fala sim, desde o Antigo Testamento. E eu trouxe aqui para a nossa reflexão a passagem que está no segundo livro dos Reis, no capítulo 1, dos versículos de 2 a 11, eu vou aqui contar a história. Conversava Elias... Repita para que eles procurem em casa. Tá? Segundo livro dos Reis, capítulo 1, os versículos de 2 até 11, você vai encontrar tudo isso. Se quiser ir mais adiante, você pode ir até o 14, que você tem a história completa. Elias e Eliseu, que conversavam quando Elias foi arrebatado ao céu, e nós sabemos dessa história, né? Isso é bíblico. E quando Elias foi arrebatado, ele deixa cair o manto dele, e Eliseu, que foi quem sucedeu o líder Elias, Eliseu vai, pega aquele manto, e ele precisava atravessar o Rio Jordão. O que é que ele fez? Ele pegou com aquele manto, ele bateu no Rio Jordão, e simplesmente as águas se abriram. As águas se separaram e ele atravessou a pé enxuto. Olha a relíquia, o manto de Elias. Uma relíquia. É uma relíquia. Se nós pertenceu a ele. Né? Se nós lemos com atenção, com unção, com desejo de crescimento espiritual, gente, a gente aprende. Mas eu ainda quero falar assim, mais uma, você fala mais outra. Gente, porque a gente não procura, porque a gente não se aprofunda, a gente fica só na superfície. No mar é que a vida profunda se faz. Quanto mais se mergulha nas coisas do céu, nas coisas de Deus, na busca do conhecimento de Deus, mas nós queremos ser de Deus. Nós vamos achar também no Novo Testamento, veja, só recordando, Sônia, antes de falarmos nos graus das relíquias. A Bíblia. Pois não. Que lá em Mateus capítulo 9, versículos de 20 a 22, nós lemos a história da hemorroíça. Lembra? Aquela mulher que padecia de um fluxo há 12 anos. E a multidão estava imensa comprimindo Jesus. E ela em seu coração pensava, basta que eu toque, que eu tique, que eu encoste a minha mão na orla, na beiradinha do manto de Jesus. Ele não precisa me ver, ele não precisa olhar para mim, ele não precisa falar nada. Eu toco e eu sei que eu serei curada. Uma relíquia viva. O próprio Jesus dizia. Outro também, Sônia, quando fala em Atos 19, 11 a 12, você tem aí para ler pra gente? Tenho aqui. Eu até risquei tudinho na Bíblia. Isso. Tem que riscar a Bíblia. Você tem que fazer a sua Bíblia ser alimento. Tem que alimentar-se das coisas lindas e que fazem a gente crescer. Eles conseguiram. Por que a gente não pode conseguir? Então, olha aqui. Deus fazia milagres extraordinários por intermédio de Paulo, de modo que lenços e outros panos que tinham tocado o seu corpo eram levados aos enfermos e afastavam-se deles as doenças e retiravam-se os espíritos. Qual é a citação? Atos 19, 11 de 11 e 12. Mas a outra citação também que nos remonta, nos recorda, nos joga a entendermos a veracidade das relíquias. Em Atos também, capítulo 5, versículo 5, versículo 15, fala que até a sombra, leia aí, Sônia, tá? 5, eu também 15, 5, né? 15. Olha aí o que está falando sobre relíquias.
olha, de maneira que traziam os doentes para as ruas e punham-nos em leitos e macas, a fim de que quando Pedro passasse, ao menos que com sua sombra cobrisse eles seriam curados. Vocês estão vendo? E acontecia isso. Acontecia. O valor das relíquias, as relíquias não é invenção, não. Tá aqui. É bíblico. E mais que nós tivéssemos tempo para irmos a outras citações, para irmos a outros livros, para irmos a outras declarações de outros santos, de outros papas, mas você pode fazer isso, assim queira. Mas aí nós temos as relíquias conhecidas. Mas eu já diria logo que o santo sudário, aquele pano que envolveu Jesus, já é uma relíquia. É uma relíquia, mas vamos falar agora que as relíquias são divididas em 3 graus. 3 graus. Então fala aí, Leia. Primeiro grau, segundo grau e terceiro grau, né? Vamos aprender, minha gente. Quanto mais eu sei, mais eu escolho e não fico na indecisão. Primeiro grau é um pedaço mesmo do corpo daquele santo. Pode ser um dedo, pode ser um pedaço do osso. Por exemplo, nós temos lá em Ávila um braço de Santa Teresa d'Ávila e o coração dela em relicários. Ela tanto amava quanto agia. Nós temos de Santo Antônio também, relíquia de primeiro grau, lá em Pádua. Em Pádua, na Itália. A língua. A língua é a faringe. A né? faringe e tem muito, porque aqui em Natal, se você for toda a igreja, toda a matriz, ela no altar, ela tem incrustado uma relíquia de um santo. Uma relíquia de um santo. Uma relíquia normalmente de primeiro grau. De primeiro grau, parte do santo. Então, essa é a relíquia de primeiro grau. Um pedaço do corpo mesmo. E a relíquia de segundo grau? Segundo grau é aquilo que pertenceu a alguma coisa, algum objeto que pertenceu àquele santo, àquele mártir, àquele beato. No caso, um crucifixo que ele usava, a roupa que ele usava, o sapato que ele usava, o cajado, não é? Então são objetos pessoais usados por ele. E terceiro grau? E terceiro grau, a gente está acelerando um pouco, né, gente? Porque não precisa desenhar. A fala já é elucidativa. De terceiro grau, é aquele lencinho que você leva e toca na urna daquele santo. É um terço que você leva e toca na urna. É algo que é terceiro e você chega e toca. Mas não é o primeiro grau nem o segundo. Mas são relíquias. Veja que a sombra de São Pedro, pela bênção e misericórdia de Deus, curava. Não é São Pedro, é Deus agindo nele, né? Então, agora, chamar a atenção para uma coisa. Gente, primeiro lugar de tudo, a Eucaristia. Perfeito. Você entra na igreja, você se dirige ao sacrário. Você vai cumprimentar o dono da casa, Jesus, vive e ressuscitado, que está lhe esperando. Depois, você vai cumprimentar, vamos dizer, não é nem o nome cumprimentar, mas você vai rezar diante da imagem de um santo, reverenciar diante de uma relíquia e tudo. É para quê? É agradecendo a Deus pelas maravilhas que fez na vida daquela pessoa e que você também pedindo a Deus para imitar. É isso? Tá entendido, não tá? Tá entendido. Então, somente para ir fechando, a relíquia não é um amuleto. Não é amuleto. Não é para você ter uma superstição, enfeite, não. Isso aí é para você reverenciar com respeito e que isso tem que te levar à oração. Sim. Uma relíquia tem que te levar a Jesus. Quando as pessoas, os enfermos eram curados com os objetos, com a sombra de Pedro e tudo, é porque eles acreditavam naquilo que eles diziam em Jesus. Eles anunciavam o reino de Deus. Quando a gente beija uma relíquia, quando a gente reverencia, é a gente reverenciando a misericórdia de Deus. Eu quero deixar bem claro isso aqui com Leia. Não é em primeiro lugar, para não. a gente não está acima para do que é acima, né? Então estamos aqui colocando tudo no seu devido lugar. E eu acho que a partir de hoje você vai conhecer, está conhecendo muito melhor agora o que são as relíquias. Conhecendo a nossa igreja. A nossa igreja. E a gente chama o segundo bloco, mas eu quero dizer que daqui a pouquinho, fique ligadinho, porque nós vamos ter uma entrevista maravilhosa com a doutora Nancy Barros. E logo que voltarmos no segundo bloco, já vai começar a entrevista. Retalhos da Vida.
É bom demais estar aqui de volta com você. E hoje trazendo um assunto magnífico. Ainda não tão conhecido aqui no Brasil, não é? Como deveria ser dada a sua importância. Mas vamos falar hoje sobre medicina de família e comunidade. E essa especialidade médica é caracterizada pela humanização. E ela aborda de maneira dinâmica as esferas biológica, psicológica, social e espiritual do paciente, desde o nascimento até o longo de sua vida. E sobre esse assunto nós vamos conversar agora com a doutora Nancy de Barros, ela que é médica de família e comunidade e também professora desta cadeira na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e também na UNP. Muito boa tarde, doutora Nancy, seja muito bem-vinda ao programa Retalhos da Vida e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Então, conta para nós o que significa, o que é medicina de família e comunidade. A medicina de família e comunidade, ela é uma especialidade que ela aborda, como a senhora já falou, todas as fases da vida, né? Todos os ciclos da vida. Então, a gente sempre costuma brincar, né? Que às vezes está lá atendendo o paciente e aí termina a consulta e diz, doutora, meu filho está com problema, a senhora atende criança? Atendo, pode trazer, né? Mas a minha mulher estava sentindo umas dores, a senhora atende também essa parte ginecológica? Pode trazer, né? Mas a minha mãe está com problema de esquecimento, a senhora atende também? Também, pode trazer. A senhora é médica de tudo, né? Atende todas as doenças? É especialista em todas as doenças? E aí a gente diz, não sou especialista nas doenças, sou especialista nas pessoas. Ai, meu Deus, que coisa linda. Gente, até emociona a gente escutar isso. Sou especialista em gente, em pessoas. Então, doutora Nancy, o que leva, então, qual é a reação, de um modo geral, dos pacientes quando recebem esse tipo de tratamento tão humanizado, tão personalizado, olho no olho, né? Eu até quero agradecer aqui, particularmente porque eu sou sua paciente também e fiquei encantada, minha gente, encantada, surpresa, não é? Feliz de saber que atendimento maravilhoso, que chama a atenção e nos prende. Então, como tem sido a reação realmente dos pacientes de um modo geral? Essa proposta da medicina de família de ser algo mais pessoal mesmo, né? O que a gente tenta se aprofundar é naquele paciente, nas necessidades que ele tem. Então, para isso, a gente precisa conhecê-lo bem, conhecer sua família, conhecer os aspectos da sua vida, a comunidade que ele está inserido. Tudo isso nos traz informações para que a gente possa compreender melhor aquele processo de adoecimento que ele está passando. Quando a gente, então, dá essa atenção ao paciente, ele fica encantado, porque muitas vezes é aquilo que ele esperava. Ele não quer ir no médico só para que o médico veja como é que está a condição do pulmão dele ou como é que está a condição do coração dele. Tem muito mais coisas por trás dessa disfunção, vamos dizer assim, do organismo e que ele precisa que alguém dê a atenção a esses aspectos. Então, é gratificante porque ao passo que a gente fica conhecendo melhor os pacientes, eles também traz pra gente, né, esse feedback e esse retorno fortalece também muito a gente enquanto profissional, enquanto pessoas também. A gente sabe que a gente está chegando ao objetivo que a gente tem, que é o cuidado integral do paciente. Você vai falando e a gente vai olhando o seu semblante e percebendo o quanto você se realiza, né, em ser uma médica de família e comunidade, né? Então, eu montei aqui uma pergunta justamente
para mostrar que esse seu entusiasmo, né, ele faz com que você se doe muito numa consulta, certo? Então, esse envolvimento com o paciente, isso gera algum problema para o médico? Porque ele pode ser que ele leve para casa alguma coisa, isso pode prejudicá-lo. De que forma vocês lidam para se proteger desse envolvimento? Então, nós, às vezes, em alguns cursos, né, em algumas instituições, isso nos é colocado, né? Não se envolva muito com os problemas do paciente, para que você não adoeça, para que você possa cuidar dele. Mas a verdade, dona Sônia, é que é impossível você se relacionar com o outro e não sentir aquilo que o outro sente. Isso se chama compaixão. E nós, seres humanos, nós fomos criados, dotados da capacidade de ter compaixão. E isso não tem como você separar o profissional da pessoa, né? Nós somos um só, né? E muitas vezes, sim, isso vem, né, pra gente, a gente consegue se colocar no lugar do outro. Muitas vezes essas dores do outro podem trazer realmente alguma dor, algum processo de adoecimento, e a gente tenta trabalhar isso. Mas essa questão da compaixão e da troca, isso não me leva só para o lado negativo, isso também me proporciona um crescimento enquanto pessoa, um crescimento espiritual, né, porque a gente troca justamente sentimentos. E isso fortalece a relação médico-paciente. E quanto mais forte, né, está a nossa relação, mais também o paciente ele passa a acreditar, né, passa a confiar. E às vezes é muito importante isso. Somente essa relação, muitas vezes, já é terapêutica. Então, muitas e muitas vezes o paciente chega e angustiado com os problemas que nós vivemos hoje em dia. Muitas pessoas têm depressão, têm ansiedade, e muitas vezes ele chega para consulta querendo sair com a medicação, com o remédio, e na hora que você se coloca para ouvir esse paciente, para entender todo o seu contexto, né, para dar para ele um pouco de tempo, de escuta qualificada, ele no final da consulta ele diz: olha, eu não quero mais remédio, porque eu já encontrei o que eu queria buscar. Ele já sai outra pessoa. Já sai outra pessoa, porque a gente reparte também até um pouco dos sentimentos que eu tenho, a paz, a tranquilidade, e eu consigo também passar para ele, para o paciente, quando eu dou atenção a esse paciente. Que belo, né? É a empatia, não é? Se coloca realmente no lugar. Um médico de família, ele relaciona-se com todas as demais especialidades médicas, não é? Visando justamente a otimização no cuidado com o paciente. E a estatística mostra que um médico de família pode resolver aproximadamente 85% dos problemas de saúde que chegam a ele. O médico de família é um generalista? Isso, ele é um generalista, né, nesse sentido dele não estar focado num único sistema, numa única doença, mas é um médico que fez residência, né, após a sua formação. Não é o médico que saiu da graduação e vai trabalhar, existe a residência em medicina de família e comunidade. Mas é um generalista sob esse aspecto, né, de poder lidar com diversos sistemas orgânicos e diversos tipos de doenças. E, como a senhora falou, né, resolve cerca de 85%, porque são doenças prevalentes. E muitas vezes, né, 15% diante de todo um volume atendido é muita coisa também. É muita coisa. É muita coisa. A gente vai direcionar para especialistas, que nós costumamos falar de especialistas focais, porque são médicos que se especializaram num foco específico. E qual é o nosso objetivo? É que esse especialista, ele receba, de fato, pacientes que tenham alguma doença
nas quais eles sejam especialistas, que não fique recebendo, por exemplo, algo que não é da especialidade dele. Então a gente tenta qualificar, né, essa demanda, filtrar essa demanda do especialista. Ao mesmo tempo que a gente objetiva também para o paciente que ele não fique andando de especialista em especialista até que ele chegue naquele que vai resolver o seu problema. Então nosso foco é mandar para o especialista o paciente certo, e para o paciente é mandá-lo para o especialista certo. Que maravilha! Quando é que nós, né, quando é que um paciente deve procurar um médico de família? Dona Sônia, assim que ele nasce. Olha aí, gente. Olha aí. Preste atenção. Então, assim que nasce, né, então já deve ter um médico de família, né? A gente sempre tem um sloganzinho que a gente usa, que é assim: você precisa de um médico de família para chamar de seu. Um médico para chamar de seu. Todo mundo precisa de um médico de família para chamar de seu. Então, a partir do nascimento, né, a gente já faz a primeira consulta de saúde integral do recém-nascido, faz os testes de rastreamento, né, faz teste do olhinho, por exemplo, né, teste da linguinha e testes quando a gente vai rastrear possíveis afecções congênitas, né? E ao longo de toda a vida você deve estar sendo acompanhado por aquele médico. Mas vamos dizer que você nasceu e não foi para o médico de família. Então tá na hora de fazer um check-up, né? Como as pessoas gostam de dizer. Procura um médico de família. Eu acho que quem procurar vai se apaixonar. Com certeza. No Brasil ainda vamos dizer assim, pouco difundido, né? Pouco conhecido. Apesar de já existir hoje um grande número de médicos de família e comunidade, mas no Brasil ainda é pouco conhecido. No mundo, inclusive, já bastante, não é? Difundido na Europa, com mais a Inglaterra, Espanha, França e Alemanha, Austrália, Canadá. Esse já tem com mais frequência, há mais tempo e mais valorizado, mais procurado. Quais os avanços e êxitos já conquistados no Brasil na medicina de família? No Brasil, a medicina de família ela cresce a cada dia, né? Não só no setor público, onde hoje ela é mais forte, mas também no setor privado. Os planos já têm reconhecido a importância da medicina de família e também o seu potencial, né, de organização do sistema, de melhores resultados com menores custos. Então tem sido bastante exitosa realmente esse avanço, essa evolução. Na questão da classe médica também, a medicina de família também é pouco conhecida mesmo dentro da classe médica, né? Mas com a introdução na grade curricular, né, nas diretrizes, né, melhor dizendo, nas diretrizes curriculares nacionais, desde 2009, 2010, né, um pouquinho antes disso em algumas universidades, mas aqui na UFRN desde 2010, ela foi incluída, né, na grade, então na graduação. Então mais pessoas começaram a conhecer. E mesmo que elas não façam a especialidade, elas vão atuar em outras áreas, elas já sabem como funciona. Então essa coisa de encaminhar, né, fazer uma referência, ela vai então... a gente vai precisar então de uma contra-referência do especialista. Antigamente ele nem fazia porque ele nem conhecia, né, a especialidade, ele não sabia como eram fluxos, como é que o sistema funcionava. E hoje não, hoje eles estão realmente conhecendo mais e a gente está conseguindo de fato ter esse fluxo, ter essa conversa na rede, porque as pessoas estão atentando mais que realmente existe aquele médico, aquela que também... A medicina de família ela é muito interessante que seja dito. A gente trabalha muito em equipe. Então a gente está falando até em medicina de família, mas na verdade a gente trabalha numa equipe de saúde de família.
A gente tem o enfermeiro da família, a gente tem os agentes de saúde, e muitas vezes a gente tem essa equipe ampliada com suporte de nutricionista, de psicólogo. Então é importante que os médicos eles realmente conheçam e saibam que existe essa equipe ali que está fazendo a coordenação do cuidado do paciente. Então, se essa equipe faz a coordenação do cuidado do paciente, ele tem que ter informações até do que você, como especialista focal, fez. Então, eu preciso saber o que foi que você fez, porque então eu consigo coordenar melhor, melhorar a adesão do paciente. Se ele não aderiu ao seu tratamento, foi por que ele não aderiu. Então, a equipe, como está mais próxima do paciente, tem mais condição de até ajudar na otimização desse tratamento que foi instituído pelo especialista focal. Certo. Doutora Nancy, a senhora como professora dessa cadeira, né? O que você tem visto assim do aluno, o interesse do estudante de medicina quando ele cursa essa matéria? O que acontece com ele? O que você tem visto nisso, com relação até mesmo a escolhas deles, né? Possíveis escolhas para serem futuros médicos de família? Atualmente a gente tem visto que está crescendo muito, né, o interesse dos alunos pela especialidade, porque antes eles não tinham muitos professores que eram médicos de família. A gente sabe que muito da formação da gente é pelos exemplos que a gente tem, né? E hoje, como a gente tem um grupo forte, tanto na UFRN como na UNP, isso eu estou falando da realidade do nosso estado, né? Alguns outros estados já estão bem mais avançados em relação a isso, mas na realidade do nosso estado o interesse ele tem crescido bastante, né? Nós temos uma residência, na verdade aqui no estado nós temos 3 residências, né? 3 programas de residência de medicina de família. O que eu atuo é no programa do Hospital Universitário Onofre Lopes, que é da UFRN. Então a gente tem visto cada vez mais interesse dos alunos, porque eles identificam, né, a resolutividade da especialidade. Então antigamente o médico da família era conhecido como aquele médico do postinho, que não resolvia nada, né, e só fazia encaminhar, né? A gente até brinca que é o médico quilate, né, que é ao reumatologista, ao endocrinologista, né? Mas hoje em dia eles percebem que os médicos de família eles têm realmente capacidade, têm resolutividade, né? E isso tem chamado a atenção de muitos alunos. Hoje nós temos 13 residentes, né, no nosso programa de residência. Já houve época que quase fechava o programa por não ter residentes. Mas apesar dessa procura, apesar desse conhecimento, apesar dessa busca, desse interesse maior, ainda há muitos desafios a serem vencidos, doutora Nancy? Muitos, né? Principalmente nessa questão da população, ela conhecer, né, esse fluxo, ela, digamos assim, abraçar, né, essa causa, porque hoje a gente ainda tem culturalmente no Brasil essa ideia de que se eu tenho uma dor nas costas eu preciso ou de um reumatologista ou de um ortopedista, se eu tenho uma dor de cabeça eu preciso de um neurologista. Então que as pessoas realmente elas possam entender que o médico de família está apto, né, ele é capaz de avaliar todas essas situações. E, obviamente, que em alguns casos vai precisar, né, de que um especialista também lhe avalie, lhe acompanhe, institua o tratamento e você fique acompanhando com o especialista. Mas que muitas vezes é algo que o médico de família pode resolver. E mesmo que ele não possa resolver, é importante que você vá para ele avaliar qual é o caminho que você deve seguir. E mesmo, por exemplo, a senhora fazendo esse encaminhamento, mas a senhora não solta o paciente. Jamais. Certamente pede o retorno, porque, afinal de contas, ele vai dizer, um médico para chamar de meu, eu quero que minha médica saiba de tudo sobre mim. Talvez o médico de família seja assim, bem possessivo, né?
A gente, quando encaminha o paciente, a gente realmente quer que ele retorne, né, de preferência com a contrarreferência do especialista, mas a gente precisa que ele retorne, porque aquele também não é o único problema dele, né, dona Sônia? Eu encaminhei para essa questão específica, mas tem outras situações de saúde ou de cuidados preventivos que eu preciso continuar fazendo a sequência com o paciente. Isso a gente chama na medicina família de coordenação do cuidado. Coordenação do cuidado, mas é tudo muito bonito. Fazendo. Eu quero agradecer carinhosamente sua presença, seus esclarecimentos. Com toda certeza, todas as pessoas que estão nos vendo agora estão sabendo melhor o que é a medicina de família e comunidade, o que fazer, o que eles fazem, como devemos procurá-los, quando devemos procurá-los, né? E você também, quem sabe que é estudante, esteja mais agora empolgado e querendo conhecer melhor. Então, aprofundemos esse assunto e nós conversamos agora com a nossa querida doutora Nancy Cristina de Barros, né? Cristina Barros, mas queremos realmente agradecer a ela carinhosamente. O programa Retalhos da Vida ficou mais rico com a sua presença e os seus esclarecimentos. Muito obrigada. Então fiquem com Deus e até já. Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. E eu preciso escutar. Deus está falando contigo. Deus está falando contigo. Deus está falando contigo e tu precisas escutar. Deus está falando conosco. Deus está falando conosco. Deus está falando conosco e nós precisamos escutar. Não percamos as oportunidades que a vida nos dá para, ouvindo, aprender, aprendendo, viver, vivendo, proclamar. É assim. É assim. Oportunidades que às vezes vêm e não voltam. Por causa do turbilhão, do lufa-lufa, do corre-corre da vida. Vêm e não voltam. Agarremos cada uma delas. Cada uma delas. Agarremos mesmo cada uma delas. E olha, eu quero aproveitar esse momento para dizer a você que entre no canal do YouTube de Leia e Sônia. Leia e Sônia, se inscreva, dê seu like, compartilhe, mande para outras pessoas. Esse programa você vai estar assistindo a partir de amanhã. E hoje, se você já quiser assistir, você já entra no canal do YouTube da TV Futuro, você já vai assistir novamente esse programa. Mas nós queremos já falar da nossa agenda, hein, Leia? Da nossa agenda. Mas antes de falar da nossa agenda, olha ali para aquele vidrinho que você vai ver uma pessoa que a gente muito ama. Aqui. O amor está aí? Estamos ali, gente, com Renilda. Roberto está aí. Roberto. Um abraço para os nossos amigos. Ela disse que só veio ela, mas no coração está ele. Isso. Então eu quero pedir ao nosso diretor, falando na nossa agenda. Diretor, solta uma vinhetinha aí da agenda de Lá e Sônia. Salve Santana gloriosa, nosso amparo e nossa luz. Salve Santana de nossa terra, afeto de Jesus. Povo de Deus, vem aí mais uma grande festa em honra a Santana.
lá na paróquia de Capim Macio, aqui em Natal, onde ela é padroeira. De 16 a 26 de julho. Missas, novenas, atrações musicais, o jantar e a feirinha de Santana. E nós, Leia e Sônia, muito felizes, vamos cantar lá no dia 25, nessa grande festa do povo de Deus. Venha você também. Você que é paroquiano, você que é devoto, você que é um cristão comprometido, participar de tão grande momento da igreja. É hoje. Estaremos. Padre César, muito obrigada pelo honroso e amável convite. Hoje, às 18 horas, começa a Santa Missa, depois vem o Santo Terço, a novena, e por fim, como um mimo de Deus, que é o principal, começa com a Eucaristia. Mas lá pelas 20h30, Leia e Sônia. Tem mais um, não tem, Sônia? Tem mais um, diretor. Solta aí, diretor, mais um convite de Leia e Sônia. Coração Santo, tu reinarás, o nosso encanto sempre serás. 175 anos de fundação do apostolado da oração. Ó Sagrado Coração de Jesus, nós temos confiança em vós. A Diocese de Guarabira convida você para a 6ª jornada diocesana do apostolado da oração em Guarabira. Dia 28 de julho, domingo, das 8 às 12 horas, no CIEC, Antigo Executivo. Presenças de Dom Demiro, Padre Adalto e Leia e Sônia de Natal. Será tudo de bom. Venha renovar em sua vida um crescente amor ao Sagrado Coração de Jesus. Do nosso encanto sempre serás. É isso aí, caminhando, cantando e evangelizando. Cada um fazendo aquilo que Deus lhe pede no lugar onde você está. E mais um momento de Leia e Sônia, que a gente ainda não gravou esse vídeo, porque a gente grava pra tudo, né? A gente precisa motivar com muita alegria as pessoas. Estaremos no dia 24 de agosto em Itaipu, na segunda Cristoteca Jovem. Cristoteca Jovem, mas jovem não é jovem de 18 e 20, não. É quem se sentir corajoso, alegre, feliz, vibrante. Vá lá, dia 24 de agosto, lá em Itaipu. Nós estaremos lá também. Eu quero já a gente correndo aqui para mandar uns abraços carinhosos de vocês que entram em contato conosco. Olha, Maricélia, Maria de Lourdes de Poço Branco, tudo gente que está nos assistindo. Ana Cláudia de Cidade Nova, Fafá em Parnamirim, Fátima Tinoco, Dione, Maxwell Lemos, Manuel e Caim, Padre Helenildo, nosso grande abraço. De Poço Branco, vamos nos encontrar com ele na Cristoteca. Grande abraço. Joilton, Fátima, Janaína e Mateus, meu netinho. Aristelma, Fátima, Maria de Macaíba, Sônia do Amarante, Sandra de Macau, Renata e Rebeca e Cassiano, que moram aqui no Alecrim, Marinalva do grupo São Francisco de Assis e sua filha Eduarda, Elilde e Elton. Mandar também um abraço para Luzia Gomes, que tem 86 anos e diz que fica sentadinha na frente só esperando Retalhos da Vida. Você é lindo demais, né? E mandou até fotografia. Lá de Parnamirim. E ela é vó de Maria e diz que ama o programa. Então, os abraços. Quero mandar um abraço carinhoso também para Padre Iranildo e toda equipe da Associação São José Providenciai. E daqui a pouquinho você vai participar do Santo Terço aqui. E quero mandar um abraço para você, Renilda, Roberto, todo mundo, a equipe toda. Só ela que quer mandar um abraço, não deixa nem uma brechinha para mim. Olha eu! Encontramos domingo na missa lá em Ponta Negra. Bruno! Beijos! Georgina e sua mãe Arlinda, nossa querida amiga. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência, queridos. Nós queremos rezar também. Eu quero mandar um
um abraço entre parênteses, entre aspas, colchetes, tudo que puder, para os meus queridos alunos do ano de 92, lá do Colégio das Neves. Eu soube que eles se encontraram com a minha querida e antiga no bom sentido da expressão, porque é uma amizade de muitos longos anos, Suziara e toda a sua família. Eles se encontraram e falaram sobre Leia, a professora Leia de ensino religioso dos anos 90 ao ano 99, lá no Colégio das Neves. O beijo maior do mundo para vocês. Obrigado porque vocês ainda se lembram de mim. Que bom que nós continuamos nos caminhos do Senhor. Eu quero mandar um abraço para você, Ana Lúcia. Não dava certo ligar, depois eu falo particularmente com você. Ana Lúcia de João Pessoa, que sempre está nos assistindo. E quero mandar um abraço também para nossa querida Joelma, que foi operada hoje de manhã. Mas vou rezar também por ela. Mas ela está bem, eu vou visitá-la amanhã ou depois. Nós vamos nos ver, querida. E oração. Pois é, e agora, minha gente, eu quero mandar realmente Leia e Sônia mandando um abraço carinhoso para você que está assistindo. Não mandou nenhuma mensagem, mas está assistindo. Nosso carinhoso abraço a você. Também a toda a equipe aqui da TV Potiguar, da TV Futuro, toda a equipe que trabalha para que aqui aconteça. E nós queremos agora pedir oração. Inclua a sua oração também, o seu pedido, a sua intenção nesse momento. Mas quero incluir aqui Dona Luísa Gomes, viu? Que Maria pediu aí de Parnamirim por sua saúde. Quero pedir também por Dr. Emanuel, né, que está enfermo, está na UTI. Nosso, né? Também pela recuperação da saúde de Ilka, por Dona Berenice, que já saiu do hospital, mas está se recuperando. E também Solange pediu oração pelo seu matrimônio. Solange, Deus seja contigo. Por toda a sua família, Nildo, seu esposo, seus filhos Felipe, Moisés e Fernanda. Pelas famílias enlutadas, em especial pela família de Dona Julita, que devolveu para Deus Maria Inês. Maria Inês, que está agora nos braços do Pai. Pela família de Marilza também, pela família de Cláudia, por todas as famílias enlutadas, pela família Abreu também, pela devolução a Deus de Augusto, também Selma, que também teve a sua amiga que partiu o sepultamento hoje, né? Queremos entregar todas as nossas angústias, nossos ais, nossas dores, nossos gritos interiores, que só Deus e nós sabemos até onde eles vão. Oh, meu Deus, misericórdia, meu Deus, socorrei-me, meu Deus. Só nós e Deus sabemos o quanto somos apunhalados, o quanto sofremos, mas o quanto nele confiamos. Eu quero entregar de maneira carinhosa nossa querida Lucinalva Nascimento, que hoje, 6 horas da manhã, no Hospital Luiz Antônio, ela fez o esvaziamento das axilas. Ela havia feito a cirurgia há 4 anos, estava tudo bem, mas lamentavelmente não foi feito o esvaziamento das axilas. E agora estourou de novo a enfermidade. E hoje, 6 da manhã, querida, quando eu soube ontem, eu rezei muito por você. Hoje de manhã já rezei por você. Estamos rezando aqui com não sei quantas mil pessoas agora. E quanto mais os joelhos se dobram, quanto mais os corações se quedam diante de Deus, mais a graça acontece. Deus seja louvado. Deus seja a sua cura. Porque você tem muito, você tem filhos, você tem esposo, você tem uma vida tão jovem que você é. Por todas as pessoas que estão sofrendo, Deus de amor. Pelas pessoas que sofrem enfermidades físicas, mas pelas pessoas que enfrentam e sofrem enfermidades psicológicas. É alguém que pressiona: vende isso que eu estou mandando, compra isso que eu estou precisando, me dá esse carro, vende essa casa, vende o terreno. E a pessoa vai morrendo, vai murchando, vai sofrendo. São pressões psicológicas. Senhor, misericórdia, tira esse opressor do caminho, muda a vida desse opressor, muda os rumos desse opressor. Sara o coração de quem está oprimido. Senhor Deus, Tu e nós
nós sabemos que a vida é uma só. Enganam-se os que acham que há 2, 7 ou 11. Uma só. E depois da morte, segue-se. Lá em Hebreus nós aprendemos isso. O julgamento de cada um. Senhor, que no mundo acabem as contendas, acabem as confusões, acabem as vinganças, acabem os ódios, acabem os roubos, acabe essa violência que a gente não consegue passar. Não é 24 horas, Senhor. A gente não consegue passar 1 hora sem que abrindo uma rede social, sem que ligando a televisão, sem que vendo o telejornal, sem que ouvindo o rádio, não venha violência. Mataram, estupraram, roubaram, violentaram, assassinaram, envenenaram, trucidaram de todo jeito, Deus. E só há um consolo. Não há indecisão quanto a isso. Só há um nome que pode curar. Só há um nome que pode dar vida nova. Só há uma pessoa. O teu amor, ó Deus. Deus, que tudo criou e tudo pode redirecionar. Consola os corações aflitos. Sara as doenças. Cura as feridas. Ampara os que estão com dívidas, mas são honestos e honrados. Cura os sofrimentos daqueles que têm sofrimentos escondidos e que nunca contam para ninguém. Senhor, deixa a alma dessas pessoas tranquila. Deixa a alma dessas pessoas serena. Nós te suplicamos, Senhor, a tua misericórdia conforte e sare a nossa carência, a nossa turbulência, o nosso sofrimento. Deus de amor, visita o coração de cada uma das pessoas que está agora na frente dessa televisão, ou que não estando à frente da televisão, está assistindo por outros meios, mas que não está assistindo, mas está sabendo que esse programa está acontecendo e que nós estamos com todas as pessoas que estão agora com os corações e os ouvidos ligados nessa oração, pedindo socorro, misericórdia. Amém, amém, 1000 vezes e para sempre. Amém e obrigado, meu Deus. Amém, amém. Muito obrigada. Obrigada a vocês que estiveram e estão conosco até agora. Que Deus nos abençoe. Também vocês rezem por nós, pela missão de Leia e de Sônia. E que todas as bênçãos sejam derramadas também sobre essa televisão e a associação, para sempre, a associação São José Providenciai. Até semana que vem, se Deus quiser. Obrigada. Retalhos da vida, retalhos da vida, retalhos da vida, retalhos da